Aleluia. Podemos nos assentar em nome de Jesus, ocupar os nossos lugares. Você vai no banheiro, mas depois senta direitinho. Vamos prestar atenção na palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus por esse domingo. E hoje, de acordo com o calendário da igreja, é domingo de Ramos. É o momento em que Jesus entra em um jumento em Jerusalém e é recebido como um rei. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Essa tensão que Jesus gera nas pessoas é algo que nos comunica muito e que nos faz refletir. Nós queremos, nessa noite e no próximo domingo, que é a Páscoa, tratarmos questões relacionadas à cruz. Embora quase todas as nossas pregações, ou 100% das nossas pregações tenham a ver com a cruz, porque a cruz é o centro do Evangelho, nós queremos nos voltar para a cena da cruz, para refletirmos algumas questões sobre as nossas próprias vidas. E o título da nossa mensagem nessa noite é 4 tipos de homens diante da cruz. E nós vamos falar sobre 4 personagens selecionados, porque poderíamos falar sobre muitos outros, mas selecionamos 4 personagens que reagem de diferentes formas à cruz, e eles têm muito a nos ensinar e a nos desafiar. Porque a cruz, ela tem uma dupla ação e um duplo impacto nas nossas vidas. Primeiro, a cruz tem um poder de atração. As pessoas, quando se fala da cruz, de alguma forma, algumas pessoas são profundamente tocadas no seu coração. Agora, ela tem uma ação dupla. Ela também age no mesmo homem que se sente atraído pela cruz. O próprio homem se sente repelido pela cruz. Porque a cruz manda mensagens que nos agradam e desagradam. Quando eu ouço que Deus me ama e que Cristo morreu e me amou naquela cruz, isso agrada o meu coração. Puxa, Deus me ama, aleluia, coisa boa que ser amado por Deus. Só que a cruz não fala só isso. Ela também diz que foi o meu pecado que levou Jesus na cruz. E aí isso me incomoda, isso me repele, porque ninguém gosta de ser chamado de pecador. Ou talvez alguns de nós digamos, eu sou pecador, mas toda vez que nós somos confrontados com o nosso pecado particular, a gente não gosta. Tu é muito ambicioso, tu é muito preguiçoso. Já fica bravo. Não, para um pouquinho, eu sou pecador, mas não sou isso aí. A gente é pecador na teoria. Nos repele que sejamos ou pensemos, será que eu mataria Jesus? Será que eu ordenaria que Jesus fosse morto? O que a Bíblia diz é que nós, seres humanos, o matamos. Foi a nossa raça humana que o matou. E aqui nós vamos ver 4 tipos de homens. E é muito interessante a gente refletir isso, porque é como se a cruz fosse um espelho para nós. É como se a maneira como nós reagimos diante dela revela muito sobre as nossas vidas, sobre aquilo que somos e as nossas lutas interiores. E eu quero começar com o primeiro homem, diante da realidade da cruz aqui, e quero ler com você, quero que você abra sua Bíblia, capítulo 26, verso 14, de Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 14. A cruz não é só um evento histórico. A cruz
é algo posto diante de nós hoje. Não é alguma coisa só do passado, é hoje. Hoje somos colocados diante da cruz. E muitos de nós nos assemelhamos a esses homens. Temos então Judas, o discípulo decepcionado. Às vezes as pessoas dizem, né? É porque as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas dizem assim: mas como pode? Aquela pessoa vai na igreja e fez o que fez. Aí se a gente lê a Bíblia, nós vamos ver que, para nosso espanto, Jesus teve um traíra dentro do seu grupo. Jesus teve um traidor. Jesus teve um desviado. Jesus teve um filho de Satanás, como alguns dizem. Jesus teve alguém que, apesar de todo o ensinamento, se desviou. Ele é o discípulo decepcionado. E como nós entendemos Judas? Presta atenção, Judas não começa mal, ele começa bem, ele prega como os outros discípulos, ele faz milagres em nome de Jesus, como outros discípulos, ele vive com Jesus. Só que, enquanto ele vai ouvindo Jesus falar, e Jesus fala coisas assim, tipo: o meu reino, eu vou estabelecer o meu reino, eu sou rei, vamos conquistar. E aí Judas começa a ouvir aquela pregação de Jesus, vê Jesus fazendo milagres, vê Jesus ressuscitando mortos, vê Jesus expulsando demônios, e Judas começou a pensar assim: mas há muito poder aqui, há muito potencial nesse grupo. Olha só, nós já temos aqui também o Judas, o Simão Zelote, que é um revolucionário. Temos um grupo bom. Quem sabe esse grupo com um homem tão poderoso, quem sabe uma palavra dele não faz César cair durinho. Quem sabe com essa palavra os centuriões não congelam. Quem sabe que com esse homem hordas de anjos vão vir nos ajudar e nós vamos conquistar Jerusalém e vamos espantar de sobre nós toda a força dos romanos. Talvez, eu penso, Judas seria alguém que proporia Jesus para presidente. Hein? Tem muita gente fazendo isso hoje. Jesus para presidente. Em nome de Jesus, vamos fazer um projeto político. E era isso que Judas tinha em mente. Judas tinha em mente um projeto político pela força, ao qual se utilizaria o poder de Jesus para se impor sobre as nações. Essa é a expectativa. Só que Jesus, à medida que foi passando o tempo, Jesus foi chamando os discípulos, eles não conseguiam ouvir isso. Jesus foi chamando os discípulos dizendo: gente, eu vou morrer na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Opa! Pedro disse: não, maneira nenhuma, de jeito nenhum. E Judas talvez tenha sido o único que entendeu. Judas começou a ouvir Jesus e disse: opa, essa barca está furada. Esse homem não é quem eu pensava que ele era. Já vi que nós não vamos ganhar nada com isso. Nós não vamos ficar ricos, nós não vamos ficar poderosos, nós não vamos ter cargo nenhum. Tem uma briga entre os discípulos e Jesus diz assim: não, os homens das nações dominam sobre vocês, mas vocês vão ser aqueles que servem as pessoas. E Judas só ficou ouvindo aquilo ali e disse: epa, não é aquilo que eu esperava. E Judas, ao ver a iminência da cruz e entender o que iria acontecer, diz: eu estou fora dessa, me incluam fora. E foi lá e conversa com os principais sacerdotes.
e disse: olha, quanto vocês me pagam, eu digo onde vocês podem encontrar Jesus e onde vocês podem prender ele. E aí nós lemos o texto aqui, vamos ler o texto bíblico. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair a Jesus. Gente, muitos de nós amamos Jesus até descobrirmos que Jesus demanda de nós rupturas. Muitos de nós amamos Jesus até que Jesus realize os nossos sonhos. Quais são os teus sonhos, meu irmão? Você tem sonhos? Quantos tem sonhos aí? Quantas vezes você chegou diante de Jesus e disse assim: ó Senhor, eu te peço que tu me ajudes a realizar aquele sonho. E chega um momento na sua vida que Deus não responde a sua oração. E existem muitas orações que Deus não me respondeu. Quantos aqui já tiveram orações não respondidas? Todos nós temos orações não respondidas. E aí é o momento onde nós chegamos diante da cruz que o próprio Judas teve que enfrentar, que é de pregar nessa cruz os nossos sonhos mais queridos, aquelas coisas que nós imaginamos que iriam acontecer, as coisas que nós construímos e que nós achamos que era o melhor para nós, que eram as melhores decisões, os melhores caminhos, e Deus olha para nós, e Cristo olha para nós e diz: não, não é isso, meu filho, não é isso que tu está pensando, não é isso que tu imagina. Eu quero coisas muito maiores, mas não é isso que tu está pensando. Judas pensou um grande império. E Jesus disse: não, eu não vim para ser político, eu vim para ser muito mais. Eu vim para ser Senhor de corações. Jesus abriu mão de um império político que poderia se impor pela força, porque queria chegar a cada um de nós pelo poder do amor. Você não veio forçado à igreja, não é? Eu não fui forçado, ninguém me forçou, mas foi a cruz que me atraiu. E todos nós precisamos entender que talvez algumas coisas que nós imaginamos para a nossa vida não haverão, e que estar associado com Jesus tem um custo, e isso tem um custo realmente. Estar do lado de Jesus se paga um preço. Se você toma uma posição por Jesus, muitas pessoas vão se desagradar com você. Às vezes pessoas importantes. Quando eu me comprometi com Jesus, a minha família se levantou. Durante muito tempo eu sofri porque a minha casa não queria que eu servisse a Deus. Durante muito tempo eu sofri que os meus amigos não eram mais meus amigos por causa do meu compromisso. Por muito tempo eu sofri na escola bullying porque eu era cristão. Eu não vou dizer que eu sofria com bullying porque eu era meio casca grossa. Eu não dava bola para isso, mas sofria com a minha família. E sofria por perder os meus amigos. Era uma coisa difícil para mim. Mas que coisa maravilhosa é que hoje eu vejo os meus amigos que riam que eu era cristão. Acho que 90% daqueles amigos da infância entregaram sua vida para Jesus.
Eu me alegro muito, porque Deus é maravilhoso. Mas eu quero te dizer, você que está aqui, servir a Jesus envolve ruptura. Servir a Jesus envolve muitas vezes abandonar sonhos, porque Deus tem coisas maiores para nós. Envolve crer que aquilo que te é negado com um propósito de amor. Que aquilo que Deus diz não para ti, aquilo que para ti agora é decepção, um dia tu vais ver com alegria e vai dizer: Senhor, tu tinhas razão. Judas não creu. Judas, ao enfrentar o desafio do sonho que se quebra diante dele, não suportou e abandonou Jesus. E você, o que vai fazer? Quando o seu sonho se quebrar, você vai crer em Jesus ou vai continuar em frente? Vai sair, vai ir para outro lugar, vai ir para os seus próprios caminhos. Segundo homem diante da cruz que nós temos que aprender. Nós temos o homem religioso. E aqui nós queremos ler um texto bíblico que está em Mateus 27, 1 e 2. Vamos abrir ali, no mesmo livro que nós estávamos. Mateus 27, 1 e 2. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Às vezes as pessoas ficam surpresas quando elas começam a ler a Bíblia. Eu boto as minhas barbas de molho, mas muitas pessoas ficam surpresas de descobrir que quem entregou Jesus para morrer foram religiosos. Se nós pensássemos nisso, atualizando esse panorama hoje, nós poderíamos dizer assim: quem entregou Jesus à morte foi um grupo de pastores. É isso mesmo. Quem entregou Jesus à morte foi um grupo de pastores. O que quer dizer? Que não tem que ter líder, que não tem que ter pastor? Não é isso. Mas que o poder religioso, pessoas que estão, ou pessoas que professam fé, muitas vezes deixam essa fé adoecer. E essa gente era doente, porque eles queriam tomar o lugar de Deus. Aqueles religiosos que prenderam a Jesus, eles não queriam servir a Deus, eles queriam estar no lugar de Deus. Porque vejam só, Jesus cura uma mulher no sábado, e eles, em vez de glorificarem a Deus porque estavam vendo um milagre, vocês já imaginaram, gente? Pensa uma pessoa que vocês amam, está morrendo de câncer, está no último, está esquálida, e essa pessoa ela é curada. E aí alguém chega e diz para vocês: mas que barbaridade, como é que pode? Jesus curou bem na hora do culto. As pessoas nem foram no culto, ficaram se alegrando que a pessoa se curou. Era mais ou menos isso que aquela gente fazia. Eles não conseguiam se alegrar com aquilo que Deus estava fazendo, porque Jesus, que era Deus, estava mexendo com o lugar deles, tirando o lugar deles, tirando o poder que eles tinham sobre as pessoas. E eles resistiram a todo momento àquilo que Deus estava fazendo através de Jesus.
Vou pedir para desligar aqui, que está me secando bem a garganta. Obrigado. E eu vejo hoje, gente, que muitos de nós acabamos não nos identificando com a cruz de Jesus e acabamos nos distanciando daquilo que Deus está fazendo, porque nós não aceitamos o caráter de Cristo que é manifesto a nós. Tem muitas pessoas hoje que também confessam a Jesus e dizem que são de Jesus, mas quando você olha quem eles admiram, essas pessoas não representam o caráter de Jesus. Eles admiram pessoas arrogantes, admiram pessoas fanfarronas, admiram pessoas destemperadas, admiram pessoas cheias de empáfia, que nada tem a ver com o caráter de Jesus. É possível sustentar o nome de Jesus, mas fugir do caráter de Jesus, da entrega de Jesus, da cruz de Jesus. Você pensa, Jesus morreu de braços abertos, o que é uma coisa muito significativa. Significa que Deus abriu a porta para todos. Amém? Você crê que Deus abriu a porta para todos? E para as pessoas que você não gosta? Você acha que Jesus abriu a porta ou não? Para o político que você não gosta? Está aberta a porta ou não? Para aquele parente que você tem dificuldade, está aberta a porta? Está aberta a porta para todos. Mas o religioso repele essa noção. O religioso acha que alguns são mais dignos do que outros. Mas para Jesus, presta bem atenção, Jesus que nos olha, pensa Jesus olhando no olho de cada um de nós. Jesus olhando no olho de cada um de nós sabe bem que de alguma forma e de alguma maneira nenhum de nós é flor que se cheire. Amém? Se fossem revelados os segredos do nosso coração, nenhum de nós poderia dizer assim: eu sou impoluto, eu sou intocável, eu sou limpo por completo. Todos nós, sem exceção, iríamos revelar a nossa fraqueza. Vamos para o terceiro homem, diante da cruz. E eu quero que você leia comigo Mateus 27, 27. Mateus 27, 27. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve o Rei dos Judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram
novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Aqui nós vemos os soldados, que são a representação daquilo que nós chamamos de dureza, de violência. Muitos de nós, hoje em dia, sofremos tantas feridas, tantas moléstias, tanta história triste, que construímos uma capa de proteção, uma capa de dureza, uma capa de distância, uma capa de incapacidade de se render. Aqueles homens, eles tinham dificuldade de olhar para o amor e aceitar o amor dentro do seu coração. E nós, muitas vezes, temos também essa dificuldade de aceitar que Deus nos ama da maneira como nós estamos e que é Ele que vai nos conduzir à transformação. Aqueles homens, eles debocham, eles riem, não porque, na verdade, é aquela velha história do valentão. O valentão, todos nós conhecemos um valentão na nossa escola. Quantos conheceram aqueles que estão sempre procurando briga, estão sempre querendo confusão, estão sempre rindo de um, rindo do outro? O valentão é aquele tipo de pessoa que, no fundo, não consegue sintonizar com as suas emoções, com a sua realidade, com os seus problemas. Cláudio, eu vou pedir para ti continuar, vou precisar. Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar. Vamos, sim, está certo. Queridos, eu fazendo essa reflexão, né, como enquanto o pastor vai ali tentar, ele realmente está com um probleminha ali na garganta, e nós pensamos que ele ia conseguir pregar, mas se Deus quiser ele vai conseguir chegar ao final da... Mas quantas vezes a gente quando eu penso e olho para esses 3 homens, e estava ali no meu lugar pensando nessas 3 figuras, como a gente se identifica com essas pessoas, como nós muitas vezes somos pessoas que julgam os outros, quando nós somos pessoas religiosas, quando nós dizemos assim, sim, foram os religiosos que mataram Jesus, o pastor terminou de falar, foram os religiosos. Quando nós pensamos nos religiosos da época, nós precisamos pensar que os religiosos daquela época, os fariseus, era aquilo que hoje é a igreja de Cristo. Então, quando nós pensamos assim, não, mas é que eles mataram Jesus, eles não sabiam, eles foram que não entenderam nada do que Jesus veio falar, do que Jesus veio pregar, eles que não tinham a revelação. Mas, queridos, sabe que muitas vezes eu me pego pensando justamente nisso. Outro dia eu estava orando e eu estava pensando assim, sabe quando o Espírito Santo fala com a gente, assim, toca o nosso coração e nos fala? Eu estava pensando assim, Senhor, será que nós não estamos como igreja de Cristo no mundo, né? Não estou falando só daqui da nossa congregação, mas dos cristãos, será que nós como cristãos não estamos também não entendendo a mensagem de Cristo? Será que nós também não estamos fazendo de conta, não estamos só vivendo algo uma tradição que foi passada, né, de geração a geração, o catolicismo, alguns de nós saíram do catolicismo, outros saíram de outras religiões, temos uma formação cultural de Deus, nós já temos um conceito do que Deus
Porque daquilo que já nos ensinaram, daquilo que nós vivemos dentro dos nossos lares, daquilo que nós viemos de outros contextos religiosos. E eu fico pensando, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que os fariseus? Nós estamos não entendendo o que realmente tu veio fazer, o que realmente é o Evangelho? E sabe, irmãos, e quando eu fiz essa oração, eu comecei a chorar. Porque no meu interior, eu compartilhava isso com meu esposo. Eu digo, o que mais eu temo como pastora, como líder, porque sou responsável, o que mais eu temo é que a igreja não está entendendo a verdadeira mensagem do Evangelho. E nós dizemos, foram os fariseus que mataram Jesus, mas nós estamos agora matando o Evangelho. Nós é que estamos matando esse Cristo todos os dias. Nós estamos matando a voz de Cristo que quer trazer transformação dentro da igreja. Nós estamos crucificando todos os dias. Nós estamos sendo religiosos. Sabe de que maneira nós matamos Jesus como religioso? De diferentes maneiras. Nós matamos Ele quando julgamos o irmão, nós matamos Jesus. Nós matamos Jesus quando nós nos orgulhamos, achamos que somos melhores que os outros. Nós matamos Jesus. É ou não é? Matamos Jesus porque quando nós fazemos algo contra o outro, nós estamos fazendo contra Deus, porque o outro é a imagem de Deus. Então nós precisamos prestar atenção. Sim? Agora está bem? Oh, glória a Deus. Só fiz um comentário sobre a pregação do pastor. Desculpa, queridos. Tive que pegar uma pastilha para a garganta que eu estava... Irmãos, essas palmas foram para... Glória a Deus, aleluia, o pastor voltou. A pastora agora sai e chega o pastor. Deus te abençoe, sei que agora tu vai conseguir terminar. Amém. A garganta está pegando. Bom, Mateus 27:11, nós temos o quarto homem diante da cruz. O eterno questionador. Quando nós olhamos para Pôncio Pilatos, aquele que lavou suas mãos, a gente vê algo interessante, porque Pôncio Pilatos faz todas as perguntas certas. Nós podemos ler ali, Mateus 27:11, diz o seguinte: Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Essa primeira pergunta certíssima. Depois ele começa a conversar com ele, e no verso 18, diz assim: pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Quer dizer, o olhar de Pôncio Pilatos é um olhar atento. E logo em seguida, quando a multidão diz o seguinte: crucifiquem a Jesus, Pilatos pergunta por quê? Que crime ele cometeu? Porque Pilatos estava absolutamente consciente daquilo que estava acontecendo ali. Havia um grupo religioso invejoso que queria ver Jesus fora de cena, porque queriam o protagonismo para eles. Ele conseguiu enxergar isso. Só que, ao mesmo tempo que ele consegue ver toda a situação espiritual, ele precisa tomar uma posição. Porque ele podia tomar uma posição, ele tinha o poder de decisão. Ele poderia dizer: Cristo é inocente, porque ele conhecia Barrabás também. Ele conhecia toda a ficha corrida de Barrabás. Ele poderia ter dito: não, Cristo é inocente, ele vai ficar de fora. Mas ele joga para o povo. E quando o povo insiste em libertar Barrabás, conhecendo a Barrabás, diz que ele lava as suas mãos e não toma o passo definitivo diante da cruz, que é o passo do compromisso. Nós somos confrontados quando olhamos com essas figuras, porque nós não podemos dizer que isso não acontece hoje. Nós não podemos dizer que isso aí
são personagens que foram arrancados do Evangelho, arbitrariamente colocados para nós, para que a gente se divirta com eles, comente sobre eles. Não, eles estão presentes, o espírito de Pôncio Pilatos ainda está presente entre os seres humanos. E muitas vezes o próprio crente que confessa Jesus tem o espírito de Pôncio Pilatos, porque quando chega o momento que não é conveniente, o momento em que tem que enfrentar a multidão, o que todos estão dizendo de Jesus? O que as pessoas opinam no teu trabalho? Qual é a posição que as pessoas têm em relação à vida dos outros, a maneira de se comportar, a ética, a honestidade? Muitas e muitas vezes nós somos confrontados com essas coisas, porque essas coisas são as realidades espirituais, e nós lavamos as nossas mãos como Pôncio Pilatos e dizemos: isso aqui não é comigo. Você vê alguém sofrendo injustiça, você vê alguém sendo vítima de mentira, o que você faz? Porque você diz assim: não, para um pouquinho, uma pessoa vítima de mentira não tem nada a ver com Jesus. Tem sim, porque Cristo morreu por cada ser humano que existe. Cristo se identificou com cada ser humano que existe, e alguém que sofre uma injustiça, alguém que sofre de forma mentirosa, alguém que sofre debaixo de opressão, de maldade, é, de certa forma, a imagem do Cristo. Porque Cristo mesmo disse: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse, estava preso e fosse me visitar. O que Cristo diz com isso? Aquelas pessoas mais necessitadas, esquecidas, injustiçadas, violentadas, era eu que estava ali, porque eu estou identificado. E Pôncio Pilatos lava suas mãos diante da cruz. E a grande pergunta que fica é: como nós vamos reagir? Como nós vamos olhar para a vida que passa diante de nós, para as realidades espirituais que estão diante de nós, para as decisões que precisamos tomar? Nós precisamos tomar uma decisão diante de Jesus. Precisamos tomar uma decisão de compromisso, uma decisão que nos coloca, às vezes, em situações desconfortáveis. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro. Não há posição de neutralidade quanto às questões espirituais. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou eu estou com Jesus, ou eu não estou com Jesus. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu não sirvo a Cristo. Ou eu estou caminhando no reino dos céus, ou eu estou caminhando no reino das trevas. Não há como estarmos aqui, eu não vou para lugar nenhum. É o isentão, como dizem por aí. O brasileiro gosta de ser isentão. Olha, o que tu pensa de tal e tal situação? Não sei. Pode ser de um lado, mas eu vejo que o outro também tem razão e tal. Aí não quer tomar posição. Mas Deus nos convoca a tomar posição. Pôncio Pilatos ficou com uma fama na história. Tanto é que as pessoas dizem assim: eu vou lavar minhas mãos. Quando a pessoa usa essa expressão, vou lavar as minhas mãos, quer dizer assim, eu não vou me meter mais nisso. Isso vem de Pôncio Pilatos. É atitude diante da cruz e das questões espirituais. Deus nos convocou, gente, para servi-lo. Deus nos convocou para uma mudança de vida, que envolve relacionamentos, finanças, tudo que possa imaginar. Qual é a nossa resposta ao convite de Deus? Vou lavar minhas mãos. Se fazer de surdo? Pois é.
há que se dar uma resposta. E não dar uma resposta já é uma resposta. Já é dizer não. Mas o convite de Jesus é muito claro. Venham e me sigam. E seguir a Cristo é um convite radical. É um convite que envolve toda a nossa vida, toda a nossa mente, todo o nosso coração. Mas o caminho de Cristo é um caminho que começa pela cruz, mas termina com a ressurreição gloriosa. Amém? O caminho, o final do caminho de Cristo sempre termina em ressurreição. Não importa o que você está passando, se você se apegar a Cristo, sua cruz, tomar sua cruz para andar com Ele, o final será a ressurreição. Ah, tu não sabe o problema que eu estou passando, por isso que eu não sirvo a Cristo. Apegue-se a Cristo, faça a vontade de Deus, ouça o que Deus te diz, porque o final vai ser a ressurreição. Sabe, nenhum desses homens, se chegasse diante de Jesus novamente, pensa uma cena depois da ressurreição. Pensa os apóstolos. O que os apóstolos fizeram quando Jesus foi preso? Fugiram. E quando Jesus se apresentou para eles, o que Jesus disse? Jesus disse uma palavra, uma frase: paz seja convosco. Eu acho isso até de um bom humor, né? Deus tem bom humor. Não é à toa que nós temos bom humor, né? Deus é que nos deu bom humor. Porque dizer paz seja convosco é uma forma dele chegar assim: calma, está tudo bem. Porque é a decepção total, eles fracassaram. Mas mesmo fracassando, Cristo disse: paz seja convosco. E aí, se esses personagens estivessem diante de Jesus de novo, talvez Jesus ia dizer: paz seja convosco. E eles teriam uma chance de dar uma resposta novamente, de dizer e de andar de forma diferente, porque o arrependimento é isso, é poder mudar a vida a qualquer momento. Enquanto a vida é possível dar uma guinada radical. A gente gosta de andar sempre nos mesmos caminhos, né? A gente é insistente no nosso jeito, mas Deus abre portas a todo momento. É como se houvesse um portal espiritual diante de nós, dizendo: é possível mudar os rumos da nossa vida, completamente. Se simplesmente mudarmos a nossa atitude diante da cruz de Cristo, diante do amor de Deus, diante do nosso pecado que matou a Cristo. Enfrentamos o nosso medo. Porque se você vai olhar para esses homens, são homens tomados de medo, porque temos medo de Deus. Temos medo de Deus, porque um dia nos rebelamos, carregamos dentro de nós: eu sou culpado. Mas Cristo diz assim: acabou a culpa, eu paguei o preço. Acabou a culpa. Então, se acabou a culpa, Ele pagou o preço, eu não preciso mais ter medo de não realizar os meus sonhos, porque Ele conhece os meus sonhos, conhece o meu coração e sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso ter medo de não ter o controle, porque Ele é aquele que pode ter o controle sobre todas as coisas. É aquele que pode governar nossa vida melhor que nós mesmos. Tem pessoas que querem ter tudo debaixo da sua mão. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. Escuta, Jesus sabe muito mais do que você. Você às vezes está aí tentando controlar o seu filho. Seu filho tem 30 anos de idade, você está tentando. Deixa que Jesus pode com o seu filho. Tem pessoas que têm medo do amor, têm medo de amar, tão fechadas, enclausuradas, estão de trás de uma muralha porque eles se protegem com aquele ar debochado, sabe? Os debochados
Aqueles que riem de tudo têm medo do amor. Têm medo de dizer, eu sou sensível. E muitos de nós nos escondemos, nos afastamos, nos distanciamos de Deus, desse amor grandioso, porque temos medo de amar. E alguns de nós temos medo de sair do muro, temos medo de nos comprometer. A todos nós, Cristo nos chama, saiam daí, saiam desse confinamento, desse medo e venham até mim, porque eu posso cuidar da vida de vocês. O meu caminho é o melhor caminho. O meu caminho vai sempre encerrar em ressurreição. Qualquer outro caminho pode começar glorioso, mas terminará em morte. Mas o caminho de Cristo é aquele caminho que enfrentamos a cruz dos nossos medos, mas terminaremos em ressurreição. Você crê nisso? Creia em Jesus. Creia na cruz, creia nesse caminho, abrace esse caminho com contundência e pode ter certeza que você vai terminar bem para a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.